bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, darem o like, acionarem o sininho para que esse conteúdo expanda para o maior número de pessoas possível. E hoje comigo uma amiga que está cada vez se reinventando, mas hoje ela vem contar de um caos especial que eu já falo para vocês. Quem está comigo é a Débora Lodge. Muito obrigada por ter aceitado, Débora. Eu que agradeço. A Débora é uma pessoa de muita sabedoria e de muita calma. É uma pessoa que mais cala do que fala. Eu acho essa capacidade incrível. Gostei dessa Da denominação. Estou caminhando para. A Débora é terapeuta e é consteladora. E ela está começando com outro projeto que ela já vinha fazendo, mas ela vai pôr os dois pés agora que a gente já conversa. O que eu quero que ela conte pra gente? Ela é uma estudiosa das terapias e das culturas xamânicas e ela passou por um retiro numa tribo indígena no Acre. Isso. Conta pra gente, porque é uma experiência diferenciada, né? É. Eu fui fazer uma dieta com os Yanamauá, a família Yanamauá. Tá? Com pajé Picaraçu, um amor de pajé. E eu consagro a medicina, né? A ayahuasca faz uns 10 anos. E assim, no início, eu tomava medicina de 6 em 6 meses, de uma vez por ano, era tudo muito esporádico. A primeira vez que eu consagrei foi com um xamã, depois eu lembro que foi com indígena e depois eu fui convidada para conhecer o DV, que é uma... É bem tradicional, né? E eles não chamam de... o DV não chama de ayahuasca, né? Não, chama de Oasca. Oasca. Quem é que chama de Daime? Daime é o Santo Daime. O Santo Daime. Cada instituição tem uma denominação da medicina, né? E é o DV, o Santo Daime, são religiões ayahuasqueiras, né? E eu fiquei lá por um tempo, foi muito bom, porque eles fazem uma consagração de concentração. Então, eu hoje, dentro das minhas consagrações, eu percebo o quanto foi importante essa coisa de me concentrar, né? E aí, só que chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso de outra coisa. E aí, coincidentemente, né, conheci a Andréia lá da Madriaia, que é um sítio, e lá foi um lugar onde mudou minha história um pouco com a medicina, né? Porque eu comecei a criar uma relação mais íntima mesmo, né? Sim. E eu comecei a consagrar com uma certa... uma vez por mês eu ia. Consagrava lá, né? Senti que era isso que eu tinha que fazer e eu fiquei um bom tempo lá. E teve um dia que uma das minhas mirações foi apareceu uma jiboia enorme, assim, para mim. Enorme, que eu até não dei conta de tudo aquilo, né? E a gente chama a mamãe jiboia, né? É uma das figuras da ayahuasca, a jiboia? Né? É um arquetípico, né? Aí eu acabei entendendo que aquilo era um chamado da floresta, que eu tinha que ir para a floresta naquele dia. E como naquele, assim, nada por acaso, né? Não. Vem um negócio e quando você tem que fazer, e né? quando você tá aberto, né? Porque vamos combinar que não é uma experiência tão fácil, né? Não. é assim, eu vou fazer um curso de 2 tardes no centro da cidade. Não é isso. Não é. Tem bastante desafio. Aí, na próxima semana ia ter um evento na sala, né? Onde eu atuava. E foi uma amiga que, por um acaso, eu comentei com ela. Eu sei que ela é da medicina também. Aí eu comentei, eu falei, acho que eu tô precisando ir pra floresta, né? Aí ela falou, eu vou. Isso era agosto, mais ou menos. Sim. Eu vou em dezembro, você não quer ir comigo? Aí eu, eu quero, né? E falei, né? E aí ela falou, só que eu vou fazer uma dieta. Aí tudo eu falava, eu vou também. Né? Parece que era acho que meu eu superior falando. E vinha essa mensagem para mim, não questiona nada, você vai. Só vai. Você sabe que minha frase ultimamente é essa, acho que eu vou tatuar, só vai. Isso.
E aí, tudo bem. Aí teve um dia que eu acho que ela falou, eu acho que ela não tá entendendo bem, né? Ela me ligou e falou, olha, Débora, é assim, assim, assim. Falei, não, tudo bem, eu tô Tô disposta. entendendo, tô Tô entendendo. disposta. E assim fomos. Foi desafio, porque chegar na floresta é um desafio. Comprar passagem não é barata, né? Fui pro Acre. Então você vai do Acre, vai até Rio Branco, depois pega um carro, vai até Tarauacá e depois pega um barco Uma 4 horas. voadeira. Exatamente, Que 4 não é horas. exatamente, voadeira não é exatamente um barco, é uma lanchinha. Isso, com aquele barulho característico no seu Isso, do ouvido, 4 motorzinho. horas. E, mas assim, cada passo, né, que você consegue, parece que tá chegando o negócio em você, né? A floresta parece estar te dizendo sim, até aqui, uai, né? Você celebra. E aí começou essa dieta dos Yanomami, chama Samaki. Eles fazem várias dietas, né, dentro da família por várias razões, ou por saúde, quem está um pouco adoecido faz dieta, ou para estudo, ou para se aprofundar espiritualmente mesmo, né? E aí eu fui, né? Tinha uma intenção clara na cabeça essa de começar a alinhar minha história com a medicina e fui eu e mais 3 mulheres, né? E era a primeira dieta dele naquele lugar, então era um lugar que não tinha banheiro ainda, né? Não Tinha um tinha banheiro. isso. Não tinha chuveiro, né? Você tinha que tomar banho no rio no começo, né? Depois a gente, como mulher, quando Sim, se organiza, né? vai dando. A gente já foi querendo mudar. Tava frio, porque a gente tem ideia que seja calor, mas nem todo lugar no norte é calor por conta da altitude, né? Tava calor durante o dia, sim, tava bem quente, né? Fui final de dezembro até o final de. Eu fiquei um mês lá, fiquei até o final Nossa, um de mês é janeiro. bastante, Débora. Um mês de dieta, assim, né? E no começo foi interessante, porque eu peguei do Natal, a gente passou o Natal lá e até o Réveillon ele não entrou com a gente com a dieta, né? E a gente viu as festividades deles, eles se divertindo, né? Aí no começo de janeiro a gente entrou na dieta E o mesmo. que era a dieta? Então, a dieta, a gente fez a dieta do mamã, que eles chamam, que é a dieta da caiçuma, que é uma bebida assim, fermentada da mandioca, Tá. tá? Então a restrição alimentar é Bem restrita. bem restrita. É uma restrição bem restrita. Não pode tomar água límpida, assim, água como a gente toma, não pode. Acho que para mim seria o maior desafio do que qualquer comida. Para mim, o maior desafio é tirar água. Foi o maior desafio, porque você tinha que tomar o dia inteiro a caiçuma. Sim. Qual que é o sabor? De fermentado, meio azedo, aquele cheiro de um fermentado? pouquinho. Meio cerveja sem o álcool. Isso. E a mandioca, um gostinho de mandioca, assim, né? Mas sem enjoa, acaba Claro, no primeiro dia você fala, nossa, vou tirar de letra. No terceiro dia você fala, meu Deus, acho que eu não tô com sede. E não pode comer nada doce, nem salgado. E nos 10 primeiros dias, o que você come é um bolinho de banana verde, sem gosto nenhum. Né? E aí a gente dividia aquele bolinho, né, para você ir enganando o estômago, mas é muito engraçado e como o nosso organismo ele é muito inteligente, né? E aí ele vai percebendo, e você nem tem fome, né? Mas o seu... Na verdade, ele fala, eu desisto para comer isso, deixa quieto. Então, aí depois de 10 dias ele vai entrando com algumas comidas, alguns tipos de peixe que é pescado ali no rio, né? Muito pontual. E um cuscuz, uma coisa muito pontual lá deles.
Mas como o pajé mesmo fala, e é verdade, né? Quando você... E aí você vê o seu físico definhar, assim, né? É mesmo. É, porque lá é bem calor, né? É Já é úmido. desgastante, né? É, eu sofri porque minha pressão geralmente tende a ser baixa, aquele calor, né? E mosquito para E dormir? os mosquitos, eu sou bem alérgica, foi o que eu mais sofri. Todo mundo que me vê, que lembra aquela viagem, fala das picadas, porque você fica o dia inteiro com uma camisa de manga comprida e calça, mas onde eles encontram um frestinho, Às vezes eles ficam até por cima da ficam roupa. em cima da roupa. É, E se em cima da ficar... rede, né? Tem essas redes, o pessoal do norte tem essas redes com Isso, zíper para se proteger. E eles picam por cima da rede. Eu morei no norte, eu sei como é que é. Então você sabe da batalha, né? Então isso foi desafiador para mim, os mosquitos, porque lá é assim, na hora, quando eu fui, é assim, eles revezam, uns de manhã e outros à noite, não tem time, assim, não tem pausa, é o tempo inteiro. E aí, como que é essa dieta, né? O pajé reza para você num pote, né? É bem forte, assim, logo que você vai iniciar a dieta, né? Ele pede para você se concentrar na sua intenção, e aí ele reza no pote, naquela caissuma, bebida, né? Na língua deles. Você não entende nada, mas parece Você que você está entende, entendendo tudo. É muito lindo, né? E depois você toma, e aí vem uma celebração de ayahuasca, né? E aí você entra na dieta. Nessa dieta você não pode misturar sua energia com nenhuma pessoa. Então, se você tem que ter uma cadeira, um garfo, tudo Sim, seu. você não compartilha nada que é seu. Porque você fica muito aberto, né? E aí eles te protegem com a pintura, né? A pintura do genipapo, do nanã, que é uma outra dieta também, né? Mas eles usam essa medicina da pintura para te proteger da floresta, né? E é muito forte aquela pintura, que parece que nasce um ser assim, sabe? Mais selvagem mesmo, mais primitivo. Eu amei. Eu até, inclusive, essas fotos que eu quero, porque eu tô muito diferente. Vocês estão vendo assim. aí as fotos dela pintada. Exatamente. Então, eles pintam você para se proteger mesmo, né? Para se proteger da floresta, porque proteger do ambiente, das seres, energias, né? Das dos energias. outros seres. Exatamente. Então foi muito... Então se você não compartilhava coisas, você não conversava com as outras pessoas? Então, como é que era a interação com outras pessoas? Como tinham 4 mulheres na dieta, né? Nós 4 conversávamos. Tá? Mas não era todo dia também que a gente queria, tinha hora que sua energia estava muito introspectiva, né? E com as outras pessoas que não, porque fica uma mulher cuidando da gente, uma indígena cuidando, né? E o pajé que fica mais em contato com a gente. As outras pessoas, a gente não conversa muito. Então a gente não sabe notícia de ninguém, não sabe nada. Isso é maravilhoso, né? Nossa! É prático, não é uma viagem, é você sair para um outro mundo. Um mundo assim, paralelo. Se conectar muito com você, né? Para você ter ideia, os seus sonhos, ele analisa o seu sonho. Ai, que legal. É muito legal. Né? A sabedoria deles é incrível para essa parte de sonhos. Então, tudo que você sonha, você conta para ele no outro dia, ele faz uma reunião, escuta e fala. E aí é um tempo para você, né? Para você ou se dedicar ao estudo mesmo, à espiritualidade ou ao autoconhecimento, né? Eu acho que tira um pouco do ruído, o ruído externo cultural que a gente vive sem perceber, né? Aí você começa, eu acredito, aquela percepção de quem é você mesmo. Isso. E assim, a floresta, pelo menos para mim, né, é um convite constante para você se refazer, sabe? Uma reconstrução. Até a terra, você olha, parece que está tudo se reconstruindo ali, você vê os animais ali, tá tudo se renovando o tempo inteiro. Eu acho que esse foi o convite maior, né?
E é uma desconstrução de ego também, De tudo, né? Porque as consagrações com os indígenas são fortes, né? São Não, é outra diferentes. coisa, né? E aí teve um dia até que eu me vi assim derretendo mesmo, aquele eu indo embora, né? Então é bem transformador. E fora da medicina, teve perrengue com animais? Tipo cobra, na hora de tomar um banho no rio, tomar susto. Como é que foi essa interação? Porque a floresta é muito viva. A floresta é muito viva. Mas os animais que eu cheguei a ver, um camaleão lindo, maravilhoso, né? Não cheguei a ver cobra, apesar que tinha muita cobra ali, né? E aí eles até falavam, fica de bota, porque essa época que elas estão mais ativas aí, mas ainda bem que eu Mas elas não... também não querem interagir com a gente. Não, com certeza. O encontro, ele é por acaso. Elas também não fazem questão, Com né? certeza. Então não teve nada ainda bem de inusitado assim com os animais, né? Mas você sente muito a energia dos animais, né? Só eu teve porque assim, meu sonho era conhecer uma samaúma. Não sei se você conhece aquela árvore enorme, né? E assim, da onde a gente estava, no fundo, assim, você pegava uma trilha e dava numa samaúma, né? E aí eu fui lá outro dia sozinha. Daqui a pouco eu escuto uns barulhos. Falei, meu Deus, eu sentada na cadeira, né? Falei, vou ficar quieta. Aí era uma família de queixada, aqueles. Nossa, mas era muito. E eu assim, fiquei paralisada. Explica pro pessoal o que é queixada. São aqueles. A gente chama como porco do mato, né? Ou até os Yanamauá são conhecidos como os queixadas, né? Mas eles podem ficar bravos, né? Eu fiquei assim de estátua, né? Você na sua, na cadeira, tudo bem, mas eles podem ficar bem bravos. Aí eles comeram lá o que eles tinham que comer e foram embora, mas chegou a ser até bonitinho, né? Claro. Mas foi o contato que eu tive mais com um animal mais próximo e esse camaleão que eu vi, mas que eu percebi também que tinha a ver comigo, né? Com a minha medicina, tudo. Porque foi bem. E aí ele apareceu uma outra vez também num lugar, mas aí eu percebi que era uma coisa mais, né? Então, acho que foram esses, né? Agora, o que eu posso falar também foi muito profundo, assim, foi transformador, né? Eu acho que das coisas que eu fiz foi uma das coisas mais fortes. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Que você está falando da tua viagem para aí. Mas eu acredito que depois de um mês de purificação, de viver uma outra vida, num universo paralelo, porque não tem nada a ver com o dia a dia da gente. Não tem nada a ver. Como foi a reentrada da aeronave na Terra? Porque eu acho que isso é às vezes mais difícil do que a saída. Porque a gente tem todo o deslumbramento do que não conhece. Mas aí, como que é voltar essa nova pessoa reformulada e conviver com o que eu chamo de mundo de boleto? É desafiador, né? Porque você sutiliza muito e aqui tem que ter uma casca mais grossa, parece, né? É bem desafiador, dar uma aterrada, né? Voltar para essa vida mais ordinária mesmo, né? Essa coisa que a gente tem mais. É desafiador. E assim, pegar todo aquele conteúdo que você acaba acessando, né? Que não é pouca coisa, e tentar trazer isso para a manifestação, precisa de um tempo. Precisa de um tempo de terapia também, né? Para você integrar tudo isso dentro de você, né? Porque é uma viagem cósmica mesmo, né? Uma viagem que você vai... porque o indígena, ele é muito sábio, né? Então você consegue acessar umas coisas assim que você fala, nossa, mas eles sabem de tudo isso. Que a gente, porque assim, nós brancos, acho que a gente tem um pouco de ilusão, pelo menos eu tinha, né?
que como esse moderno, né, tem essa tecnologia, bababá, Como é bababá. desenvolvido, né? Como é desenvolvido Isso, o moderno. né? Quando eu vi ele interpretando o sonho, eu falei, gente, ele não fez nem o curso. Ele nem leu o livro do Freud, a interpretação dos sonhos. É Freud ou é Jung? Jung. A interpretação dos sonhos, volume 1, 2, 3, ele não leu? Exatamente, então é isso, já está lá inserido nele. E querendo ou não, você também acessa o que está inserido em você, né? Porque ele tem a chavinha ali de. E aí você fica um pouco, quando você volta, você parece meio. Um ET. Um ET mesmo. E o corpo, o que é que você sentiu? Porque fora essa viagem, que mesmo sem a dieta já seria transformadora, mas ainda você passou por essa purificação, inclusive de alimentação. Como é que foi voltar? Mudou o sabor de alimento? Como é que foi isso? Porque é uma purificação, né? Eu lembro que eu emagreci 10 quilos. É uma purificação total. Você demora para querer experimentar, voltar a comer certos alimentos, né? Mas você acaba voltando, né? Retrocedendo. Os alimentos, eu acho que eu acabei retrocedendo. Eu estou até com vontade mesmo de fazer uma outra coisa ligada aos alimentos. Tá? Porque eu vi o benefício, porque você, energeticamente, Sim. você fica muito forte. Né? E é engraçado que você vê que o jejum, ele é presente em várias culturas. Né? No judaísmo você tem jejum, né? No hinduísmo você tem jejum. Então tem um quê aí de virada de chave. Tem, com certeza, tem. E você fica assim, muito. Ele falava, o físico de você está super capenga ali caindo, mas olha o seu espírito, né? Olha a sua energia. E realmente você fica muito forte, você acaba se conhecendo, né? Sabendo o que é a sua energia, o que não é. Né? Principalmente essa coisa de você não compartilhar nada, não falar quase com ninguém, não se comunicar, né? Fica muito forte. Você se conhecendo mesmo, né? Hoje eu sei que eu conheço minha energia. Sim. Né? E aí isso é muito bom, porque aí quando você percebe uma outra pessoa truncada, aí você fala, não, isso não é meu, né? Você começa a ter uns insights mais rápido. Né? Essa parte de alimentação é muito forte, tirar tudo e aí tem hora que você fala, meu Deus, mas é tudo uma ilusão mesmo, né? Porque como eram 4 mulheres, a gente acabava falando de comida, claro. Né? Mas aí, e olha que louco, eu sempre conto isso, o que eu mais tinha vontade era de chupar laranja. Aí eu falava, nossa, gente, é uma coisa tão simples. E você gosta? É uma coisa que normalmente você gosta? Eu chupava laranja, geralmente, mas não era uma coisa que eu achava que eu gostasse tanto. Talvez o teu organismo precisasse de vitamina C. E aí fosse buscar essa memória, né? Exatamente. E é muito... E aí é como voltar para o simples, simplificar, né? E eu acho que o mais mágico foi isso, voltar para esse natural, que eu acho que o ser humano hoje está muito perdido nessa coisa do natural, né? E cada vez mais, né, essa questão do que você falou, tecnológica, coisa e tal, cada vez coloca a gente num lugar mais artificial, né? Mais longe do natural. Isso. Então é um desafio mesmo para a gente poder equilibrar isso, ter, né, não abrir mão de um, mas levar o outro junto, né? Isso, e perceber que a gente precisa de muito pouco mesmo, na verdade, né? Porque eu dormia praticamente no chão, né, ou na rede, e se passou um mês e eu não morri por causa disso, né? Quanto tempo você levou para acostumar? Porque imagino que tem um choque de começo, que é um choque que é amenizado pela euforia do novo. Né? Assim, é um choque, mas legal, no chão, rede, tudo bem. Aí depois deve passar por um período de, ai meu Deus, rede de novo, tô com saudade. Você fica contando os dias. Eu pelo menos contei os dias, assim, tipo, acho que eu tô querendo minha casa, sabe?
uma cama. Acho que para mim já deu. Não, Eu quero shampoo. Exatamente. Eu quero o meu chuveiro. Quero poluir um pouco a creminho. natureza. Porque lá tem essa história, né? A gente usava um shampoo sólido. Porque você pensa, né? Que lixo que eu tô gerando aqui, Sim, nesse lugar sim. tão sagrado, Claro, né? claro. E aí eu falo, eu acho que eu quero voltar para São Paulo. Eu não quero poluir aqui, mas eu quero. Tô com saudades do meu poluidinho. Porque chega uma hora que você. É porque aquilo é muito grande, né? A floresta é um ser vivo mesmo, né? E você percebe o quanto você é um mosquitinho, nem um mosquitinho. É um carapanã. Então. E a Débora, ela faz também. Eu passei com ela uma consagração que é do cacau. Eu só passei com você. E eu achei bárbara, bárbara. Fala um pouquinho, porque a gente pensa em ayahuasca, já mudança de estágio de consciência, de psicoativo. O cacau, ele não tem isso. Não, o cacau é uma medicina, ele trabalha no sutil. Conta para o pessoal o que que é o cacau, como prepara, para que que Tá. serve, como se alimenta, se reproduz. Então, o cacau é uma frequência do amor, né? Ele é uma frequencial, como a gente consagra numa roda aí de cacau. A gente pega um cacau 100% orgânico, né? Ele foi plantado já com essa intenção. Que diferença tem isso, né? Tem muita diferença. E ele não tem nenhum na cadeia dele nenhum trabalho escravo, não tem um trabalho que é explorado, não tem. São famílias, né? Ou no sul da Bahia, ou até na Amazônia também, são famílias que já trabalham com esse intuito, tá? Então, assim, a semente é respeitada esse ciclo dela, né? E então a gente pega esse cacau, que é amargo o cacau, né? É gostosinho? É um chocolate quente natalino? Não, só que não. Então, é uma outra desconstrução. Eu adoro esse lugar. É uma desconstrução desse leitinho quentinho né, ele aquece, mas não é Eu achei ele doce. gostoso. Apesar, eu gosto de coisa bem doce, mas mesmo assim eu achei ele gostoso. Tá. Geralmente as pessoas, né? Se você é uma exceção, geralmente as pessoas, ai, que amargo, não sei. Não, ele é amargo, mas mesmo assim ele é gostoso. Ele tem um sabor forte que enche a boca. Preenche mesmo. E aí as pessoas, cada um tem um contato. Como que eu me relaciono com essa frequência do amor, né? Eu tô preparada, né? Então ele é uma medicina bem sutil mesmo e eu acho que ele é mais, ele vai pelas beiradas, sabe? Quando você acha que não aconteceu nada, ele vai. Ele é profundo também. Muito. Eu mas senti ele o não efeito dele tão tardio, não na hora. Isso. Na hora o aconchego gostoso, ai que maravilha. Nos outros dias eu percebi alguns conteúdos emocionais que não estavam tão bem resolvidos vir à tona. Exatamente. Foi assim comigo. É exatamente assim que ele trabalha. Ele vai com mais sutileza, assim, né? Mais amorosidade. Não, amorosidade não, porque eu acho a ayahuasca muito amorosa, mas com mais acolhimento, isso. Né? A ayahuasca é a mãe que dá chinelada, né? Ela é amorosa, mas ela tem a havaiana na mão. Exatamente. E é muito engraçado, né? Mas assim, eu consagrei o cacau antes da pandemia, a última coisa que eu fiz antes da pandemia. Foi bem próximo do Natal. E eu adorei, era uma sessão de yoga dance, né? As pessoas eram de uma comunidade que até fechou por causa da pandemia. Uma coisa verde aqui em São Paulo, então era o pessoal mais, né, desenvolto lá, e eu adorei aquela energia de todo mundo fazendo aquela yoga dance lá, e eu fiquei com isso na cabeça, né. E aí, depois da pandemia, eu falei, acho que eu vou trabalhar. Fiz um curso, né, na pandemia, e eu falei, vou trabalhar com essa medicina, mas
Não, essa não é a minha medicina mesmo, Mas né? você fez muito bem. Não, verdade, eu gostei bastante da conversa. Achei ela leve, achei amorosa, achei bem feminina, Isso, ela independente de é. ser Ela é. recebida por mulher ou por homem, achei uma energia feminina, sabe? De acolhimento, de colo. Ela é. E aí, no final desse ano, pelo menos na minha cabeça agora, foi a última consagração que eu fiz com o cacau, né? É? Mas a gente pode fazer aí É, porque algumas. você é a única pessoa que eu conheço do meu convívio que faz a consagração do cacau. Tá. Porque foi o que eu falei, eu consagro a ayahuasca há 10 anos, né? Não tinha essa noção de tempo e fui numa consagração aí, e aí a medicina falou, vamos pensar quanto tempo já faz. Foi uma contabilidade com a medicina. Conjunta, é professor de matemática. Aí eu percebi, nossa, 10 anos já. E faz 10 anos que ela flerta comigo, né? Vamos ter uma relação mais, né? De você sair desse papel de receber e de Poder multiplicar isso. E aí chegou minha hora, né? Então conta pro pessoal, aproveitando, conta o que é a ayahuasca, porque muita gente não conhece, e tem muito preconceito e muito cuidado também das pessoas. Eu acho que muito medo. Assim, cuidado é ótimo ter com a Sim. medicina, eu acho fundamental. Respeito e cuidado. Porque é uma coisa muito sagrada, né? E você tem que ter cuidado mesmo de saber quem é que vai te dar, de onde vem essa medicina, né? Como ela foi feita, como ela foi né, Débora? feita. Nesse tempo que eu passei lá na floresta, a gente fez 2 feitios de ayahuasca. Ai, que legal. Nossa, dá até arrepio de pensar. Mesmo. Porque eu já tinha essa percepção de, nossa, como é sagrada essa medicina, mas conforme você vai fazer, você vê o quanto é difícil, não é um processo fácil. Não é. Né? Você encontrar a planta, né? Os homens pegar porque a ayahuasca é feita de um cipó, né? E a folha, que é o mariri ou jagube, que é o cipó, e a chacrona, que é a folha, né? E o quanto que você tem que pegar todas aquelas folhas, limpar, lavar, uma a uma. O cipó você tem que bater para aquelas fibras dissolver, né? Isso tudo no rezo, na cantoria, né? Na sua intenção. A gente brincava lá. Essa é a ayahuasca das meninas da dieta. Nossa, encheu de calo nossa mão, porque a gente ficou lá o dia inteiro. E a quantidade é muito grande, né? Porque geralmente eles fazem litros e litros, não é para fazer um copinho, aquilo são... E como eles armazenam lá? Agora bateu curiosidade, porque eu sei que isso, quem faz consagração, armazena na geladeira. Para ela não azedar. Lá eles também geralmente armazenam na geladeira, mas tem vários jeitos, né? Tem aquela mel, tem vários jeitos de deixar a ayahuasca, de armazenar, né? De deixar ela mais condensada. Então, não esse processo, assim, a gente que mora na cidade, né, alguém serve um copinho e eu vejo muita gente só reclamando do gosto, né, e fica naquele... Mas você sabe uma coisa? Eu não sei se o pessoal lembra, um tempo atrás tinha a onda de tomar Guaraná. Guaraná para dar mais energia. Guaraná em pó. Guaraná em pó. E para mim, o sabor é muito parecido, que é um sabor bem terroso, ele é adstringente na boca, então ele amarra e amargo. Para mim não tem muita diferença de você tomar o Guaraná em pó misturado. É verdade. Lembra bem. Então esse processo de fazer o feitio, né, mudou também muita coisa aqui, né? Então, esse cuidado... E a tua relação com a própria ayahuasca, né? Porque participar do feitio, eu imagino, deve ser uma coisa maravilhosa. Porque você fica... a gente vai fazendo e vai consagrando. E vai consagrando, na força. é tudo na força.
E são dias, né? São 2, 3 dias. Que você fica na força? É. Lá praticamente a gente passou os 30 dias da força, né? Ah, é? Gente, eu nem imagino o que é isso. É muito potente. É muito potente. E você imagina com pouca alimentação, né? E consagrando é bem potente mesmo. É bem potente. É uma virada. E, no entanto, hoje eu consagro bem pouco. Consigo, tipo, ir todo mês. Não é uma coisa que entendi. não, né? Não E é uma aí, coisa aí você está falando desse seu chamado para ser uma cerimonialista de ayahuasca. E aí, como é que você. É uma percepção que você tem, por exemplo, de dosagem? Porque nem todo mundo que consagra toma a mesma dose. Isso é uma relação sua com a medicina e a anamnese, né? Você conhecer muito bem aquela pessoa, muito bem não, né? Fazer uma anamnese, né? Sentir, Verificar, né? sentir o que, se tem algum medicamento, se tem, como que tá o psicológico da pessoa, o mental, se ela tem algum, né? Algum transtorno, distúrbio e observar, né? Porque às vezes a pessoa não fala. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa toma um remédio controlado e ela sabe que se ela falar ela não pode consagrar, então ela omite. E aí é perigoso, né? É muito perigoso. É muito perigoso para ela mesma. Né? Sim, sim. Ela está se colocando. Então, consagrar a ayahuasca é uma coisa muito de autorresponsabilidade, né? E cada dia ela me fala mais isso. Até, assim, por exemplo, o lixo que você está gerando ali numa cerimônia. Você recolhe o seu lixo, você cuida, né? Porque o guardião das cerimônias não é para fazer isso. Você tem capacidade, né? Porque o indígena ele não fica Não tem a faxineira indígena. Não é como essa cerimônia aqui de São Paulo que tem um guardião, tem alguém para cuidar, tem alguém cuidando. Se você quer um cobertor, um travesseirinho, não. Ele acredita na medicina e ele sabe que a medicina vai te colocar dar conta. Pé. Agora, se você ele vê que você está degringolando, ele vai lá, né? Mas caso contrário, ele sabe que, né, aquele é seu modo operante. Isso me fortaleceu muito, porque eu falei, realmente, eu consigo sair daqui. E essa coisa do lixo, né, de você se preocupar, poxa, depois que eu voltei, eu tô meio assim, mas eu tenho condições de me arrumar lá, o cantinho que eu fiquei, né? Então, essa coisa da autorresponsabilidade, né? Até com a medicina, com o local, com as coisas que eu levo, né? Por exemplo, eu vou numa medicina que tem um monte de gente. Será que eu preciso levar tudo isso? É necessário. É necessário. Porque, no fim, cada um fica no seu aprendizado individual e aquilo vira um pano de fundo. A música, fogueira, sei lá, o que foi programado para aquilo, mas tudo isso é pano de fundo, porque é muito individual, é muito para dentro, né? É muito para dentro. É muito para dentro. Então, outra coisa, você falou do pano de fundo, o que as pessoas têm que se atentar, né? Por exemplo, eu gosto de tal música, eu imagino, né? E aí, será que esse lugar que eu vou, ele vai me satisfazer? Ou será que aquela música vai me... né? Isso que a gente tem que ver, porque o cenário é muito importante numa consagração, né? Será que eu tenta conhecer a pessoa que vai te servir antes. Será que eu tenho uma empatia? Será que eu vou ter confiança dela cuidando de mim? Isso tudo é muito importante. Porque a pessoa pode passar fisicamente muito mal. Né? Na verdade, é o mal que passa. Sim, mas é importante a pessoa ter essa confiança, né, Débora? Sim. Porque a pessoa pode ter diarreia, pode ter vômito, pode baixar a pressão, né? Tem várias... E aí precisa estar num lugar confiável de alguém que saiba o que está comandando tudo aquilo, né? Tudo aquilo. Então, tudo é importante. O cenário, né? A gente fala que o set e o setting, né? O seu estado, né, as músicas, o lugar, né,
por exemplo, é diferente de consagrar numa sala e consagrar Na na natureza, muito, né? muito. Então tudo isso tem que ser colocado, pensado, né? Não dá para ir como se você fosse para uma balada, conhecer. Não dá. Na minha opinião, o ideal é Tem que você acontecido muito crie. isso, né, no xamanismo urbano, essa coisa da curiosidade. Isso, na minha opinião, é um caminho mais tortuoso, né? Porque o ideal é que você. Outra coisa, né? A dieta antes. Quanto mais você fazer esse pré, você se coloca no lugar mais né? De sacralidade mesmo, né? Até de você não fazer sexo, Não porque misturar muito você sua energia, porque né, em você lugares com se muita gente. preserva, não ficar escutando muita notícia torta, né? Música é importante, né? Então eu acho que tudo isso te beneficia para não levar chinelada. Olha, se a gente for pensar, se você vai fazer uma colonoscopia, já é uma preparação de uns 2 dias para você conseguir fazer um exame, que é Isso. super físico. Por que não se preparar para você entrar num estado alterado de consciência tão poderoso? Tão poderoso. Né? Se não tem condição, não faz naquele momento, faz em outro. Mas isso é muito, assim, na minha visão, isso é muito importante. Para mim também é fundamental, porque a sua postura com a medicina vai te levar para um lugar ou para outro, né? É muito, isso é 100% de garantia. Você já teve alguma consagração que foi bad trip? Que foi assim, bem desafiadora? Então, é assim, eu falo que a medicina madrecita, né? Comigo, ela sempre foi muito amorosa, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei na força, eu fui meio assim, a pessoa não explicou 10 anos atrás, não tinha esse monte que Não. você ligava o YouTube e aparecia um monte de coisa, né? E a pessoa que eu fazia um curso de meditação, um grupo de meditação, falou: vamos tomar ayahuasca, bababá, bababá. E eu, ai, gente, o que será isso? Não sei o que lá. E fui com meio medo, né? Eu e minha amiga, a gente não sabia muito o que ia acontecer, mas fui meio na confiança da pessoa. Quando eu entrei na força. Você entrou já na primeira dose? Já, porque assim, eu já trabalhava com a minha mediunidade, já fui de vários lugares, então eu já entrei na força. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, que é isso? Como eu saio daqui? Eu quis matar o cara que me levou, já quis, entrou desespero. Tipo, eu quero sair. É porque não sai, né? Não é assim. Você vai passar um tempo nesse estado, você não sai. É diferente até da bebida, né? Quando você bebe muito álcool, que você fica. Você sabe que, sei lá, se você por fora, você toma um café, coisa e tal, você sai. Na ayahuasca você não sai. Aí então, a força veio e me falou: olha, eu vou te dar 2 opções. Ou você fica nessa reclamação aí, ou você se entrega, né? E aí eu me entreguei total e foi maravilhoso. E assim, sempre quando eu consagro essa entrega total. Então, tem hora que ela me dá uma arrematada assim, né? E eu, tipo, não sei nem onde eu fui, para onde eu fui. Mas já me vi muito nesse lugar de, eu vou morrer, né? Mas também são mortes que a gente percebe que são mortes, coisas morrendo dentro de nós, né? Nosso eu aí. Mas eu nunca acho que fiquei. Na floresta, eu tive umas mirações mais difíceis, que foi uma dessa de me ver derretendo, o suco da Débora descendo e derreteu mesmo, tipo, acabou. E uma outra, né, que eu queria, olha como é nosso desejo, né? Quando eu vi que tinha essa samaúma, eu falava, eu quero muito consagrar na samaúma, passei a dieta, assim.
Aí teve um dia que o filho do pajé falou, vamos consagrar na Samaúma hoje à tarde? Nossa, tá comigo. Única cerimônia de dia que aconteceu. E eu acho que dava até pulo de alegria, que eu falei, chegou meu dia que eu vou consagrar na Samaúma. Se eu te falar, me emociona. Nesse dia, e aí sentadinha na cadeira lá, né, consagrei. Nossa, uma cobra, ela se enrolou na cadeira em mim. E ela... Isso é na miração. Na miração, na miração, gente. não é? E ela arrancou toda a minha pele, assim, ela arrancou, assim. E eu via, assim, como eu via minha pele. Carne viva. Carne viva, e ela colocava, assim, né? A pele dela na minha pele. Ai, que lindo! Eu acho uma miração linda. Foi linda, mas foi muito difícil. Sim, assim, aflição, de sentir aquilo sendo. Ai, me dá até arrepio de mas falar. Mas não tinha dor, né? Tinha uma certa dor porque eu percebi ali que era o eu antes, sim, né? Mas era uma dor emocional, não era dor de arrancar sua pele. Não, é isso, não era, não. Sim, era uma dor emocional, de ter que isso. trocar a pele. Foi um renascimento. Sim. Essa miração foi muito forte. E depois, no dia, eu não conseguia sair da força. E aí foi um dia que eu tive muita limpeza, porque geralmente eu não tenho limpeza. Limpeza é ou vômito ou diarreia, né? Ou até bocejo, olho lacrimejando, né? Eu não tenho muito, né? Mas aquele dia eu tive, aí tive que acordar à noite e ir para o banheiro, que era um pouco longe, e aí eu falava, meu Deus, tô morrendo de medo de sair, porque a jiboia tá aí, eu tinha certeza que a jiboia tava lá, porque era muito... Lá vai ela me descascar de novo. Porque eu sentia, assim, sabe, ela, nossa, muito próxima, e assim, as casas, a casa que a gente, elas são altas, né, eu falei, ela tá lá embaixo, eu não vou sair, e todo mundo dormindo, e eu, ai meu Deus, como que eu faço? Mas eu tive que ir, né? Porque foi muita limpeza. Então essas duas foi as mais difíceis, assim, desafiadoras. Sim, desafiador. É desafiador, inclusive, você controlar o seu medo. Porque uma parte sua sabe que aquilo é limpeza, que você está numa miração, e a outra parte fala, não, tá arrancando minha pele mesmo, isso não vai crescer de novo. Então controlar essa realidade, essa visão é desafiador mesmo. Foi desafiador. Não ceder, né? Não ceder ao desespero de achar que aquilo é real. Nossa, e foi bem desafiador. Mas aí depois que eu entendi, né, a parte mais até espiritual, falei, nossa, foi muito forte. Foi um renascimento ali, né? Foi muito forte. E Débora, você é consteladora, que eu acho que é a tua principal atividade. Você já conseguiu fazer uma correlação com a coisa da medicina da floresta, o xamanismo, com a constelação? Já, muito. E eu acho que até me emociono de falar isso, até os meus atendimentos, né? Porque eu acho que assim, a medicina na minha vida, ela está num lugar de aprender a eu ter um outro olhar, até dos desafios, assim, até do que acontece, que a gente tem perrengue mesmo, né? Parece que faz parte dessa realidade. Exato, e faz parte da nossa evolução, porque ninguém evolui lá tomando sorvete, assistindo um filme de amor na televisão. Né? Você pode até ter alguma evolução aí, mas não é 100% das vezes. Não é. Mas sempre nos desafios, né? Tá, e como que você traz isso para dentro da constelação? Então, essa visão que ela me deu, assim, a medicina na minha vida, ela mudou as minhas relações, mudou tudo, mudou o jeito, porque como você disse, eu acho que eu tenho uma passividade mesmo que me habita, né? Eu sou pacífica mesmo, né? Mas eu era muito de ver as coisas que eu achava errada, né? Sim.
e acabar me revoltando, aquilo ficar muito grande, eu acabar, né, tendo muita raiva mesmo, E o sabe? pior de quem é pacífico é que isso fica guardado. Porque se você é muito pacífico, você fica com essa emoção da raiva E aí quando você não joga, você fica, e né? quando eu explodi era catastrófico, né? Era bomba atômica. Então tinha pessoas que eu não me relacionava, até dentro da minha família, que eu não conseguia me relacionar, né? Porque eu achava errado tal coisa. E a visão sistêmica, principalmente a ayahuasca, né? Ela me trouxe assim, que tal você olhar aquilo de um outro jeito? Você já parou para pensar que aquela pessoa pode estar doendo tanto, por isso que ele está agindo assim, ou ela está agindo assim? E aí eu comecei a, né, ter essa visão de olhar as pessoas um pouco de fora, não como eu queria que fosse perfeito ali, né, o que eu achava, Sim, né? sim. E, e aí eu acabei levando isso para o meu trabalho, né? E para as constelações e para os meus atendimentos. Por quê? Assim, isso foi da última miração até, né? Ela falou: olha, eu tô te levando nessa dor aqui, que é a última, eu acho. Sabe aquela dor que tá aí, que você você não quer? guardou, não quer soltar. E aí ela me perguntou: o que é a Débora agora, sem essa dor? O que é? Como que é a Débora? Eu tô te dando uma folha em branco. Como que é? O que você quer? Profundo isso, Débora. Profundo, né? Que a gente tem uma identificação até com os problemas, né? Com certeza. E aí, o que é você sem o problema? Sem a dor, sem essa dor. Quem é você? Você vai reivindicar o quê do Isso, mundo? você vai se expressar como? Né? E aí, eu também paro para pensar como as pessoas elas se expressam e elas se relacionam com a dor dela, né? Com a dor. Às vezes não é a essência da pessoa, a grande maioria das vezes, Sim. né? Às vezes ela nem consegue acessar essa essência dela. Eu tenho uma percepção de que não tem ataque, só tem defesa. Exatamente. Chega até você como um ataque porque a minha defesa é tão forte que te machuca, mas não é ataque, é defesa. Que ela criou para, né, para se manter viva às vezes, sim, né? E aí como eu me relaciono com tudo isso? Que não é meu, é dela, né? E muito de ver a força da pessoa, é a pessoa que vai conseguir sair daquele lugar. E não tem outro, não tem como, não tem. Não tem. E eu vejo essa força em cada pessoa que eu atendo. Que bonito isso, né? Em vez da gente enxergar o problema, a gente enxerga a força. Exatamente. Né? Porque geralmente o terapeuta, a gente está sempre procurando onde dói, né? Onde dói para não doer mais. Exatamente. E se em vez disso a gente enxergar a força, né? E trazer assim, qual que é o aprendizado? Porque tudo tá a serviço, né? Não tem outra coisa. Nesse mundo só existe aprendizado. Todo o resto vai ficar aí. Conquista, poder, dinheiro, jovialidade, tudo vai ficar aí. A única coisa que a gente carrega é o aprendizado. E aí, qual que é essa dor toda? Qual que é o aprendizado? Porque também liberta a dor de ser outra coisa, né? Por outro lugar, aí eu vejo isso também, eu consigo agora ver isso muito coletivo, né? Porque, por exemplo, numa constelação, ultimamente as constelações estão tendo tanta coincidência, né? A mesma pessoa que não vem nas constelações há 3 meses. Aí uma outra pessoa vai constelar. É parecido com a história da outra, aquela pessoa consegue vir. Sim, já pega o bonde. E quando você é representante? Ser representante, eu sempre falo, é a coisa mais... Primeiro que como você é representante, você enxerga o olhar do representado. Então é muito legal para isso que você falou, de ver o olhar pelo outro. E como sempre tem alguma coisa pra gente. É impressionante. Não é acaso. Se te escolheram de representante, vá porque tem algo para você dali. Tem um presente. Sempre tem. Sempre né? E aí eu acredito muito nisso, assim. Por exemplo, é uma constelação de relacionamento.
aquela pessoa chegou naquele ponto e conseguiu libertar alguma coisa que estava presa. Ela joga isso para o campo, né? Tantas pessoas podem ser beneficiadas que estão com o mesmo problema, porque as nossas dores, os problemas são todos Gente, iguais. é tudo igual. É a historinha que se repete. Parece dorama. É isso, É sempre a mesma história. E aí, quando eu jogo isso para o campo, outras pessoas podem começar a olhar com essa visão. Puta, será que eu não consigo resolver aquilo que eu sempre deixei lá para amanhã, para depois, que eu não quero nem olhar, né? E aí a gente vai fazendo trabalho de formiguinha até atingir uma massa A gente tem todo o crítica. tempo do universo. A gente tem todo o tempo do universo. Vai trocando a casca que nem a cobra que te pegou e a gente tá aí. É, exatamente. E aí, quem quiser passar com consulta contigo, as suas sessões são só presenciais ou tem sessão online Não, também? tem sessão online também. Tá? Só a consagração, que não dá para ser online. Não Você dá. recebe pelo correio e vão fazer. Não dá mesmo. Essa tem que ser presencial, 100% presencial. 100%. Então, tem aí o contato da Débora para vocês. Quem se sentiu tocado é uma pessoa muito especial. Porque eu acho que técnicas são legais, mas são só ferramentas. A mágica está em quem segura a ferramenta. É verdade. E a Débora é uma pessoa muito consciente, amorosa. Sou suspeita. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo. Gente, obrigada pela audiência. Até a semana que vem. Boa semana a todos. Boa semana.